criança tem entre 1 mês de vida até mais ou menos 1 aninho de idade, a mielinização ela começa a descer, então ela sai do cérebro e ela começa a chegar nessa região aqui, na região da coluna cervical. Esse momento é o momento que a gente chama de amamentação. É uma fase em que a criança ela depende muito que o outro adivinhe o que tem de errado com ela. Então a criança lá no útero, ela tinha um problema, o mundo dela ficava ruim, ela não tinha o que fazer, ela fugia para a mente. Hoje, se tem, depois que a criança nasce, né, tem algo que tá acontecendo que não tá legal, essa criança tem novos recursos. Agora ela pode gritar, agora ela pode chorar, agora ela pode dar um jeito de que alguém venha ajudá-la, né? Então ela consegue se comunicar de algum jeito para que alguém venha ajudá-la. E ela depende que a pessoa adivinhe. E o que acontece? Muitas vezes a criança, digamos, sei lá, tá com uma coceira no pé, uma formiguinha no pé lá da criança. Beleza. Aí tá lá aquela criança com uma formiguinha no pé e ela começa a chorar. Aquele incômodo começou a chorar. Veio a mãe daquela criança e deu mamar, deu bico, né, chupeta, deu até peito de repente e nada da criança chorar. Pegou no colo, embalou, não sei o que, mas a criança não parava de chorar. Lá pelas tantas a criança acalmou. O que acontece? O problema dela, que era a formiga no pé incomodando, não foi resolvido. Por mais que ela tivesse todo esse carinho da mãe, ou se a criança estava chorando e aí a mãe só deu uma mamadeira e deixou a criança chorando no berço ou no carrinho, ou a mãe nem se preocupou ainda nada e só deixou a criança berrando e chorando. O que acontece? Em qualquer um desses cenários, a criança se sente o quê? Se sente abandonada. Por quê? Porque a necessidade dela não foi devidamente atendida. Até no caso lá da mãe que foi e deu atenção para aquela criança, ela não resolveu o problema que a criança tinha naquele momento, não resolveu exatamente aquele problema. Então a criança se sentiu abandonada. E aí, qual é o recurso que essa mente então desenvolve? É o recurso da comunicação. Então, o que essa criança entende? Que quanto mais pessoas eu tiver por perto, menor a chance de eu me sentir abandonada. É aquela pessoa que ela se comunica contigo só com o olhar. Esse traço aqui, ele tá ligado muito com a população brasileira. E se quem está assistindo aqui, se tu não for oral, provavelmente tem pelo menos umas 4 ou 5 pessoas com as quais tu convive que são. Porque temos uma ligação muito forte com esse traço aqui no Brasil. Então o que acontece? Aquela criança é aquela pessoa que ela se comunica, ela se expressa com a fisionomia. Então, por mais que ela não goste de uma situação e ela tente disfarçar, ela não consegue. Aquela pessoa que fala com as expressões. Por quê? Foi um mecanismo de sobrevivência. Essa criança aprendeu que ela precisa ser comunicativa, ela precisa ser fofinha para estar perto de pessoas, para que essas pessoas não a abandonem, né? E aí, qual é o formato do corpo que essa criança vai ter? É aquela criança mais bochechudinha, é aquela criança que tem os ombrinhos escorridos, aquela criança, sabe aquele bebezinho da Pampers? Eu digo que é o bebezinho da Pampers, né? Aquela criancinha que a gente olha e dá vontade de apertar, dá vontade de ficar em cima ali. Então, justamente por quê? Porque essa criança tem medo de se sentir abandonada. Então, tanto o corpo quanto a mente dela vão desenvolver os recursos para que ela simplesmente tenha mais pessoas por perto e ela não se sinta abandonada. E essa pessoa, o traço oral, é um traço extremamente quente. O oral, ele é muito do sentir. Tem uma capacidade, essas pessoas que são orais, inclusive eu sou 33% oral, essas pessoas, elas têm a capacidade de se conectar com as outras. Então é gostoso estar com oral, é gostoso conversar com uma pessoa oral. As pessoas orais, elas são acolhedoras, elas têm o poder de se conectar, de muitas vezes sentir o que o outro está sentindo. Então o superpoder do oral é esse poder de se conectar. E o oral, ele é uma pessoa muito intensa. Não existe 8 ou 80 pro oral. Pro oral é 8 ou 8.000. Ou ele ama ou ele odeia. Ele é intenso, ele se joga de cabeça nas coisas, né? E isso traz uma sensibilidade absurda, porque ele é muito do sentido. Então, os orais gostam de tudo que é sinestésico, tudo que envolver olfato, tato, paladar, né? A visão, tudo que for sensorial,
os orais são mais ligados. Então, o oral é aquela pessoa que vai entrar, sei lá, para ver uma casa, vai tocar na parede, vai sentir o que está acontecendo, sabe? Ele não pensa. O oral ele não pensa, o oral ele sente. E são pessoas, são tão sensíveis, ela sente tanto as coisas que ela precisa botar esse sentimento para fora. E esse sentimento muitas vezes vem em forma de choro. E não é só o choro ruim, né, de tristeza ou de dor, ou seja, é o choro de felicidade, de alegria. Aquelas pessoas que choram até com um comercial de margarina ou comercial da Coca-Cola, sabe? Então, é um traço quente. Um exemplo de pessoa oral é o Jô Soares. Se for pegar os vídeos do programa do Jô, pode perceber que na maioria das vezes ele se conecta tanto com as pessoas que ele vai lá e ele pega na pessoa, ele vai lá e bota a mão na pessoa e fica ali, ele se conecta tanto que ele chega a pegar. Os orais, eles amam o contato físico, eles precisam do contato físico. As pessoas orais, elas são suscetíveis à depressão e ansiedade, porque como elas têm muito esse sentir, muito aguçado, elas acabam tendo essa probabilidade, né, de desenvolver esses problemas, né, porque são pessoas muito emocionais e muito intensas.